Dando continuidade à história, A Casa 32, volume 2, escrito por Catherine Marcelli. A madrugada fria caía em Bernay, quando Marcel cruzou a porta principal da Casa 32 a passos lentos. Passou pela sala, olhando cada pormenor que a sua visão alcançava. Ainda sentia firme o laço que o unia ao seu antigo lar. Gostava daquela sensação nostálgica que lhe despertava lembranças tão distantes e ao mesmo tempo tão frescas. Há muito aquelas lembranças já não lhe causavam qualquer desconforto. Apenas gostava de visitar o passado, como se cada visita fosse uma homenagem feita a dias tão felizes. Subiu as escadas e ganhou o quarto de Serge, que, desdobrado, pairava sobre o corpo exausto. Marcel se aproximou com cuidado. Filho. Serge espírito abriu os olhos como se despertasse de um sono profundo. Olhou ao redor e se sentou na cama. Pai? Marcel sentou-se ao seu lado. Como você está, meu filho? Serge abraçou o pai com carinho e, embora ainda se sentisse sonolento e bem distante de raciocinar da mesma forma que o fazia em vigília, era capaz de entender o que se passava e de perceber as suas emoções, inclusive de maneira genuína, naquela condição. Você veio para ficar? Não, meu filho. Por ora, nossos caminhos ainda não podem se cruzar novamente. Mas saiba que sempre venho vê-lo, sempre. Serge sorriu enternecido e Marcel prosseguiu. Sua vida está prestes a mudar. Mudanças boas, mas que lhe exigirão muito. É natural que possa se sentir sobrecarregado e com medo, mas eu quero que se lembre que não estará sozinho. Sophie escolheu estar ao seu lado e será sempre uma companheira com que poderá contar sem reservas. O seu tio Alain e Aline lhe querem muito bem e jamais sairão do seu lado. Eu, por minha parte, estarei sempre com você. Não se deixe abater. Serge ouviu com atenção. Guarde minhas palavras, me promete? Prometo, pai. Sua mãe está bem, não se preocupe mais. Os olhos de Serge se encheram d'água e Marcel o abraçou, amparando-o como se o guardasse no mais íntimo do seu ser. Até breve, meu filho. Eu te amo muito. Eu te amo, pai. Marcel deitou o filho amado ao lado do corpo físico que repousava, como se não participasse da cena que se desenhava, embora em grosso fio prateado os unisse. Marcel deixou o quarto e seguiu ao encontro de Alain e Aline. Percebeu que o irmão não estava ali. Foi até o jardim da casa e Alain espírito caminhava por entre as flores até que notou a presença do irmão. Mais consciente que Serge, Alain manteve as emoções em segundo plano, conseguindo captar com exatidão todas as nuances daquele momento. Meu irmão, por Deus, não posso acreditar no que os meus olhos estão vendo. Alain e Marcel se abraçaram por longos segundos. Que alegria estar com você, Marcel. Como sinto falta desses momentos. Eu tenho tanta gratidão por tudo o que faz. Não encontro palavras ainda que me esforce muito, pois não deveria nem mesmo buscá-las. Eu é quem sou grato por tudo o que foi para mim nessa vida. Marcel abraçou o irmão novamente, entregando-se às lágrimas de júbilo e contentamento. Meu irmão, não tenho muito tempo. Quero dizer que sempre estarei por perto. Serão sempre a minha família. Eu sei. Momentos difíceis se aproximam, meu irmão. O que quer dizer com difíceis? Terá a mamãe por pouco tempo ao seu lado. O momento de dizer adeus se aproxima. O semblante de Alain se entristeceu abruptamente.
Mamãe ficará bem, Alain, sabe disso? Sim, eu sei. É que, com ela aqui ao meu lado, cada dia eu tinha alguma esperança de tê-la novamente, ainda que por alguns minutos. Já tem sido tão difícil, Marcel. Eu sinto por tudo o que tem passado. Pois é, mas ela se foi há algum tempo. Alain tentava controlar o choro discreto, mas profundamente sentido. Na verdade, eu esperava a chance de ganhar o abraço dela mais uma vez, como antes. Mas agora, você terá esse abraço novamente. Tem dúvida disso? Alain enxugou a face abatida. Não, não tenho. Fique firme. Não imagino o quanto admiro o homem que se tornou rapazinho. Alain sorriu. Eu te amo, meu irmão. Eu também. Marcel despediu-se em um abraço demorado. Os benfeitores invisíveis se encarregaram de que Alain retesse em sua mente as lembranças do encontro, porém sem as palavras exatas. Estas estariam gravadas em seu subconsciente mais profundo apenas. Assim como com Serge, que nesse caso teria as impressões de Marcel ainda mais suave, ganhando espaço em sua psique somente com o passar dos dias. Uma semana após o encontro, Liam, Marcel e outros trabalhadores do Invisível realizavam o procedimento do desprendimento definitivo de René do seu corpo físico. Foi em uma madrugada tranquila e sem chuva. Angelina foi quem deu a notícia a Alain nas primeiras horas do dia. René foi levado ao hospital da colônia ainda em estado de sono. Marcel e Charlotte se revezavam no cuidar da matriarca da família Bournier e a Anne, que já tinha sua alta em vista. No dia seguinte ao funeral de René, Alain e Aline conversavam no jardim, sentados em frente ao pequeno lago. Aline entrelaçou suas mãos à mão do marido. Quer que eu faça um chá? Não, obrigado. Sente-se melhor? Eu estou bem. Alain sorriu entre dentes. Estive pensando no que me disse hoje de manhã, sobre o sonho que teve com Marcel naquele dia. E o que pensava? É tão interessante imaginar como as coisas funcionam. Imagina ainda ter o amor e o cuidado dos nossos afetos, mesmo depois que se vão. Alain ouvia com interesse e Aline prosseguiu. Sei tão pouco sobre isso tudo. Ainda assim, o pouco que eu sei não me faz ter qualquer sombra de dúvida. Não há despedidas definitivas. Alain baixou os olhos tentando disfarçar uma lágrima que caía. Aline se aproximou ainda mais, amparando o marido em um abraço afetuoso. Dona René vai ficar bem, Marcel cuidará dela. Eu sei. Alain fechou os olhos e ambos ficaram imóveis, apoiando-se um ao outro em um pacto silencioso de dor e superação que deixava aquela manhã ainda mais cinzenta. Sophie e Serge conversavam na sala. Margot terminava de tirar a mesa do café. Angelina voltará para Nice, creio. Sim, voltará a morar com a irmã, foi o que o tio Alain disse. Amor, se não quiser ir para Deauville no feriado, não tem problema. Eu falo com o papai e peço para ficar na casa de Simone aqui em Bernay. E por que você não iria? Ainda pergunta. Acha mesmo que deixaria você passar o feriado de Páscoa sozinho? Ainda mais agora. Eu não quero estragar a sua viagem, amor. Você estava tão animada. Tio Alain e Aline ficarão aqui, eu estou certo. Eu ficarei bem. Alain ainda vai precisar muito do apoio de Aline, sabe disso. E eu apoio você. Não tem discussão. Acho melhor irmos com seus pais. Ficar aqui não vai mudar em nada. Você tem certeza? Sim, eu tenho. Nós vamos. A casa 32 estava de luto, silenciosa e fria. Os momentos com René eram agora apenas lembranças.
A ausência da mãe e a avó afetuosa já havia se estabelecido na família há alguns meses, mas a sua presença física era como uma cortina de fumaça, que fazia com que a dura realidade no fundo não existisse. Mas dali por diante não havia mais razão para enganos. René, de fato, havia partido. Marcel e Charlotte velavam o sono de René quando Anthony se aproximou. Como está nossa nova paciente? Ainda dorme profundamente. Não despertou uma vez sequer. Isso é normal, Marcel. E bastante providencial no caso da nossa irmã. René veio de um longo período de convalescência mental, que condicionou a sua mente a padrões incompatíveis com a sua nova realidade. Será preciso um longo processo de desassociação com tais padrões. Isso trará de volta, inclusive, lembranças até então adormecidas. Seja paciente. Anthony, vê-la acolhida e saber que posso estar ao seu lado é motivo de alegria ímpar para mim. Os méritos de René são incontáveis. Foi boa filha, boa esposa, excelente mãe, sogra benevolente, avó amorosa. Todos os seus atos basearam-se no bem-estar dos outros e, em segundo lugar, no seu próprio. É verdade. Só me custa ainda compreender a razão de uma enfermidade tão cruel. Há de se convir que tal enfermidade afeta muito mais aos que assistem do que ao próprio enfermo. Se analisarmos com cuidado, as mazelas da humanidade, em grande parte, se originam dos seus próprios pensamentos, e esses quase sempre se baseiam em lembranças do passado e imaginação acerca do futuro. O estado de humor, as decisões, são sempre baseados em um conhecimento prévio das pessoas e das situações. Não imagino o quanto isso distorce a realidade, Marcel. E distorcendo a realidade, a maioria dos seres encarnados e desencarnados passam a viver o seu próprio drama. Um drama criado e dirigido por eles mesmos. A sua mãezinha apenas afrouxou os vínculos com a sua existência ainda no corpo. Para ela, nenhum drama, nenhum sofrimento. Para o seu irmão, mais um aprendizado. E ele, mais uma vez, se saiu muito bem. Só temos a agradecer, não concorda? Jamais havia pensado por essa perspectiva. Temos muito a agradecer, sem dúvida. Antes que eu me vá, saibam que Anne deixará o hospital ainda hoje. Gerald virá buscá-la. Senhor Gerald está aqui? Quando ele chegou? Chegou há pouco. Vivia em uma colônia próxima e aceitou a incumbência de trabalhar ao lado da neta. Na verdade, por ele já estaria ao lado de Anne há mais tempo. Eu posso vê-lo, mas é claro, está no pavilhão da administração. Já assumiu as suas funções. Charlotte tomou a palavra. Poderei ver Anne antes da sua alta? Poderá vê-la agora se quiser. Marcel, eu posso acompanhá-la até Gerald. Obrigado, Anthony. Anthony e Marcel deixaram o hospital e Charlotte seguiu para o leito de Anne. Desperta? Charlotte, como você está? Sim, eu sinto-me bem mais forte. Alegro-me em saber. Então terá alta a qualquer momento, foi o que eu soube. Anne sorriu de forma discreta. Sim, também soube. Parece que vou assumir algumas funções em pavilhão próximo daqui. O trabalho é sempre uma bênção para o espírito. E sou muito grata por isso. Irei com você? Creio que não. Alguém já foi recrutado para levá-la seguramente. Charlotte, espero que vá me ver quando for possível. Pois eu lhe digo o mesmo. Gostará de visitar as crianças do instituto? Sim, eu irei. Soube que René regressou e está aqui. É verdade. René ainda dorme. Talvez fique assim por um tempo. Como estão Serge e Alain? Serge se recupera bem. Alain sente-se mais abatido. Eu imagino.
Alan se tornou um homem tão bom. Eu espero que tenha o amparo que merece. Está tendo, sim. Não se preocupe com isso. Obrigada por tudo, Charlotte. Sei que um longo caminho me aguarda, mas jamais teria dado o primeiro passo sem a sua ajuda e sem a ajuda de Aldraz. Charlotte se aproximou de Anne e a abraçou com carinho. Obrigada por ter cuidado tão bem de Serge. Seu carinho e cuidado fizeram toda a diferença. Anne enxugou uma lágrima contida. E obrigada por continuarem cuidando dele agora. Sinto-me tranquila sabendo que ele está cercado de tanto amor. A ligação entre Anne e Charlotte se fortalecia ainda mais. Em Bernay, a véspera do feriado de Páscoa, chegava com o sol daquela manhã de mais um sábado de primavera. Margot havia ajudado Serge a fazer a mala. Alain e Aline desceram as escadas para o de jejum e Serge aguardava Sophie no sofá. Não vai com seu carro? Não, tio. Senhor Pauli acha melhor irmos em um único carro e já estão chegando. Boa viagem. Procure se divertir. Alain abraçou o sobrinho que retribuiu. Tenha um bom feriado. Você vai ficar bem? Vou sim, não se preocupe. Aline cumprimentou Serge com um beijo. Vá tranquilo, cuidarei dele. Boa viagem e se agasalhe, Serge. Sei que não gosta, mas faça um esforcinho. Obrigado, Aline. Prometo que farei. A buzina de Pauli interrompeu o momento em família. Acho que é a minha carona. Quer ajuda com as malas? Obrigado, tio, mas não é necessário. Levarei apenas essa. Ficarão até quando? Sairemos de Deauville segunda no início da noite. Margot saiu da cozinha apressada. Ei, não vai se despedir? Margot ajeitou os cabelos de Serge e beijou-lhe a fronte. Vá com Deus, alimente-se bem. Obrigado, Margot. Bom feriado para você, para todos vocês. Serge sorriu, deixando a sala com a mala e o sobretudo nas mãos. Pauli, Juliette, Sophie e Serge seguiram para Deauville. Em um dos salões do pavilhão da administração, Gerald e outros trabalhadores recebiam alguns moradores da colônia em mesa disposta em um semicírculo. Faziam anotações e conversavam enquanto outros moradores aguardavam sentados a vez de serem atendidos. Anthony e Marcel entraram no salão e avistaram Gerald na segunda mesa à esquerda. Senhor Gerald, meu Deus, quanto tempo! Marcel murmurou ainda distante. Anthony pediu que o chamasse. Gerald se levantou e caminhou até a entrada principal. Na metade do trajeto, viu Marcel ao lado da porta. Não conteve a emoção e a alegria em rever o amigo de longa data. Não posso crer, Marcel! Marcel e Gerald se abraçaram por longo tempo. Meu rapaz, como eu estou feliz em vê-lo de novo. Eu também, senhor Gerald. Está muito bem. Lhes deixarei a sós. Tenho algumas pendências a resolver. Obrigado por me trazer, Anthony. Até mais, Marcel. Gerald, nos vemos. Gerald assentiu com simpatia. Marcel e Gerald sentaram-se em um dos bancos que ocupavam um dos corredores que antecedia o salão. Marcel, antes de qualquer coisa, obrigado por tudo o que fez por Anne. Lamentavelmente, eu não pude ajudá-la como gostaria. Charlotte e Aldraz de fato merecem todo o crédito. Sim, eu soube. A minha neta se perdeu em seus próprios labirintos e ainda assim você não a perdeu de vista. Não me surpreendeu, Marcel. Sabia quem era no dia em que entrou na minha cafeteria com seu irmão. Um tempo tão distante. Sim, e ao mesmo tempo aqui estamos, como se nada tivesse mudado. Sim, ainda me sinto diante daquele senhor simpático com seu avental sujo de chocolate. Lembra-se? Mas como eu esqueceria? Pois é, Marcel,
Talvez as coisas não precisam ser mudadas. Duram para sempre. Aqueles momentos eram tão especiais. Nada demais acontecia. Dias comuns. Hoje, mais do que nunca, eu percebo quão eles eram perfeitos. Por isso nos tornaram eternos. Saudade de nossas tardes, Sr. Gerald. Eu também. Nossas preocupações eram outras, tão mais simples, e nos afligíamos tanto. Sim, uma visão tão turva diante de tudo. Não há como não lamentar pelo tempo perdido, não é? Sim, Sr. Gerald. Anne ainda não sabe que vai buscá-la, eu suponho. Ainda não sabe, e eu não vejo a hora. Ela ficará muito feliz em vê-lo. Gerald ficou embevecido. Alain e Serge estão bem? Eu soube. Sim, no momento abalados com o desencarne de mamãe, mas aos poucos tudo volta à normalidade. E Jacques, tem notícias? Está em auxílio a um ente de um passado um pouco mais distante. Está em colônia próxima. Tão logo René se recupere, lhe farei uma visita. Será uma grata surpresa para ela. Já conheci esse pavilhão? Não, senhor. Pois venha, eu lhe mostrarei o trabalho que desenvolve aqui. Gerald e Marcel se levantaram e, animados, caminharam pelos corredores como dois velhos amigos. A manhã ainda emitia seus primeiros raios de sol quando Polly e a família chegaram em Deauville. A casa de 3 andares, situada à beira do mar, já contava com a presença de alguns membros da família que haviam chegado no dia anterior. A presença dos parentes de Bernet causou burburinho na sala principal, onde todos conversavam, embora Juliette começasse a notar o clima um pouco menos festivo que o normal. Claudine e Robert, os donos da casa, levantaram-se prontamente. Ora, pois que finalmente chegaram! Fizeram boa viagem? Sim, fizemos. Juliette se antecipou em responder. Todos se levantaram em seguida. Juliette aproveitou a oportunidade para apresentar Serge como noivo de Sophie. Tímido, porém educado e simpático na medida certa, Serge cumprimentou a todos. Alguns primos de Sophie já estavam presentes e receberam Serge com cordialidade sincera. Juliette e Polly sentaram-se 1 minuto. Claudine assumiu o ar mais sério. O que houve? Por que está com essa cara? Estávamos conversando sobre isso quando chegaram Georges e Colette. O que têm eles? Fale, Claudine. Estavam vindo para cá e se envolveram em um pequeno acidente, nada grave. Já irão receber alta. Foi mesmo só o susto. Estão no hospital? Sim, claro. Tiveram que ser levados para lá, mas como disse, estão bem, já prontos para irem para casa. Nos falamos pouco antes de vocês chegarem. Por Deus! Bem, não virão para cá, claro. Diógenes está com dor nas costas. Parece que deu um jeito na coluna que já não era grande coisa. Enfim, estávamos pensando, quando os outros chegarem, irmos para Cão, para vê-los. O que acha? Polly tomou a frente. Claro, Claudine. Dá uns 40 minutos de carro apenas. As crianças ficam aqui. Vão somente os adultos. Onde estão as crianças, tia? Fran, uma das filhas de Ruth e prima de Sophie, interrompeu a conversa em tom sarcástico. E entendeu o que a sua tia quis dizer. Ruth interviu enquanto amarrava um lenço no cabelo. Podemos ir depois do almoço. Dá tempo de Bernadette e Monique chegarem. A notícia inesperada, apesar de pouca gravidade da situação, deixou o clima da casa um pouco menos alegre. Na colônia, a alta de Anne se aproximava com a chegada de Gerald e Anthony no hospital. Anthony se aproximou sozinho do leito de Anne, que sentado observava a movimentação dos outros leitos. Anne, como se sente hoje? Muito bem, obrigada. É chegado o dia, finalmente deixará o hospital. Esperei muito por isso. Eu sei. Bem, alguém muito especial levará você para o seu novo lar.
Novo lar, fora da colônia? Agora é uma residente dessa colônia, Anne. Anthony fez um sinal e Gerald se aproximou devagar. Anne se demorou um pouco a se dar conta de que não estava sonhando ou tendo alucinações. Seu avô estava diante dos seus olhos como há alguns anos atrás. A emoção de ambos não cabia em qualquer palavra que pudesse ser dita. Se abraçaram comovidos como no dia em que Anne chegou a Bernay, decidida a morar com o avô. Lembranças que se misturavam a uma realidade diferente de tudo o que havia vivido até então. Anthony se afastou, deixando avô e neta a sós. Vô, me desculpe pelo que eu fiz. Eu sei que não tinha direito. Anne, ouça-me bem, minha filha. A culpa é um peso que, além de não nos permitir caminhar, nos arrasta para o mais profundo dos abismos. E você sabe bem do que eu falo. Eu sei, eu estive lá. Foram dias terríveis, vô, terríveis. Pierre me mandava notícias. Por mais que eu tivesse tentado, não tive autorização para resgatá-la de lá. E acredite, eu tentei muitas, muitas vezes. Desculpe-me. Desculpou a si mesma? Talvez não como deveria. Precisa se perdoar, Anne. Conquistou a oportunidade que está tendo nesse momento. Isso não aconteceria se não merecesse. Pense nisso apenas por um segundo e pare de se torturar com os equívocos que cometeu. Anne ouvia as palavras de Gerald de cabeça baixa. Sairá daqui para novas conquistas e não para permanecer no redemoinho de sentimentos inúteis. Não concorda? Sim, o senhor está certo. Pois perdoe-se e daqui para frente, quando tiver que pedir desculpas a alguém, faça sem cravar um punhal em si mesma. Anne enxugou o rosto e abraçou o avô mais uma vez. Para onde vamos? Gerald respondeu, tendo ainda a neta amada em seus braços. Para a nossa nova casa. Anne sorriu entre as lágrimas. Os dias de paz haviam chegado. Em Deauville, a notícia do acidente de Colette e George pegou a todos de surpresa. Após o almoço, já com a família reunida, todos se organizaram e partiram para Caen, exceto os primos, que combinaram um piquenique na praia para aquela tarde. Serge dividiu o quarto com 3 primos de Sophie e esperou ficar sozinho para pensar a respeito do passeio combinado. Após um tempo, Sophie bateu à porta. Posso entrar? Claro. Não se arrumou? Não quer ir? Serge abraçou Sophie, colocando-se o mais próximo possível diante da noiva. Quer ir ao piquenique, não é? Na verdade, não. Os dois riram ao mesmo tempo. Gostou deles? Muito. Não é essa a questão. Sim, eu sei, são muito animados. Não estamos na mesma sintonia. Se não se importa, podemos ficar e tomar um chocolate quente, o que acha? Acho perfeito. Tia Claudine e tio Robert têm uma sala com um projetor que roda filmes de 8 mm. Não me diga, isso é fantástico. Sim, é uma sala bastante aconchegante. Podemos levar vinho e queijo no lugar de chocolate. O que me diz? Preciso mesmo responder? Pois eu vou dizer a eles que eu estou com dor de cabeça e tão logo saiam para a praia, pegamos as coisas e vamos para a nossa sessão particular. Combinado. Serge e Sophie se beijaram rapidamente. Tão logo os primos de Sophie deixaram a casa, o casal de noivos seguiu para a sala de projeção com uma garrafa de vinho, taças e uma bandeja de queijos e doces nas mãos. Assim como relatado por Sophie, de fato a sala era bastante acolhedora. Algumas cadeiras estavam dispostas no canto da sala e 2 espaçosos sofás ocupavam o canto oposto. Uma mesa baixa, porém espaçosa, serviu de apoio para a degustação vespertina. Você sabe colocar o filme?
Tínhamos um projetor na escola, se lembra? Esse me parece mais moderno, mas a forma de carregamento e ajuste não deve ser tão diferentes. Pois mãos à obra. Irei no quarto pegar alguns travesseiros e um cobertor. Em meia hora, o filme estava pronto e as taças cheias. Sergei escolheu O Garoto, de Charlie Chaplin. Apesar do céu azul de primavera, a brisa marítima deixava a tarde mais fria a cada minuto. Sergei e Sophie recostaram-se confortavelmente no sofá, já haviam bebido metade da garrafa de vinho, poucos queijos e quase todos os doces que levaram. Como está se sentindo? Sophie perguntou enquanto Sergei a acomodava em seus braços. Eu estou bem. Sua mãe estava certa. Os ares daqui são renovadores. Essa casa é maravilhosa. Seus tios e seus primos são incríveis. Tem uma família unida e isso é muito bonito. Em breve você fará parte dela. E eu não vejo a hora. Não quero mais dormir sem você. Sergei passou a mão nos finos cabelos loiros de Sophie, que o beijou apaixonadamente. Eu não trouxe o preservativo. Sergei sussurrou enquanto se beijavam. Eu estou fazendo o controle das datas, lembra-se? Disse que não estavam tão certas. Disse que suspeitava que não estavam certas. Ainda não tenho certeza. Eu quero muito, mas eu não sei se é seguro. Sergei não conseguia sair dos beijos de Sophie, que falou bem próximo ao seu ouvido. Podemos interromper antes que chegue ao final. Li alguma coisa sobre isso. Funciona. Fechou a porta? Sim. Em meia penumbra e uma música instrumental do filme, Sophie e Sergei fizeram amor. Após um tempo, entregaram-se à prostração inevitável. Conseguiu? Sophie perguntou, de olhos fechados, com a cabeça apoiada no travesseiro. Ainda ofegante, Sergei tentou buscar a certeza de que tanto precisavam, porém que sabia não ter. Sim, sim. Não se preocupe. Enquanto Sergei e Sophie descansavam exaustos, Liam, Anthony e mais 2 espíritos amigos entravam na sala de projeção. O trabalho minucioso da escolha do espermatozoide começava. Através de magnetização, precisava dos trabalhadores invisíveis, que durou alguns minutos. A gameta escolhida iniciava o processo de capacitação. Liam aplicava passes em Sophie, que não tardou a abrir os olhos e retomar parte da sua energia perdida. Melhor que eu vá para o meu quarto e você para o seu. Aproveito para descansar, estou um pouco tonta do vinho. Os meus primos podem chegar a qualquer momento. Ninguém aguenta tanto frio na praia. É melhor. Também estou exausto. O casal deixou a sala e seguiram cada um para o seu quarto. Aguardemos algumas poucas horas e então retornamos para concluir o trabalho. Liam dava instrução ao grupo. Como Sophie havia previsto, seus primos retornaram em seguida. Resolveram não acordá-los. Sergei descansava em seu quarto e também não foi incomodado, embora não tivesse se entregado ao sono como Sophie, preferindo a leitura de um dos livros que havia levado. Conforme Liam havia orientado algumas horas depois, a equipe retornou e desta vez com Madeleine e Aldraz em estado semiletárgico. O espermatozoide havia acabado de encontrar o óvulo de Sophie. Em poucos minutos, iniciava-se o reconhecimento e a ligação à zona pelúcida. Iniciemos o trabalho com o nosso irmão. Liam instruiu com firmeza. Madeleine amparava Aldraz em seus braços enquanto os espíritos faziam o trabalho de condensação do seu perispírito. A complexidade desse processo varia de acordo com as características do espírito e dos matizes do planejamento reencarnatório em questão.
Ele tem início no momento da fecundação, porém, a total adaptação do perispírito do reencarnante ao futuro corpo físico se dá ao longo da gestação. Algum tempo depois da retomada do trabalho em Sophie, a ligação inicial estava concluída. Agora manteremos a assistência a Sophie e ao zigoto. A primeira etapa foi concluída com êxito. Lia olhou para Madeleine confiante, que retribuiu com um sorriso. No domingo à noite, Lia e Anthony retornaram ao quarto onde Sophie e suas primas dormiam. Com cuidado, Liam deu continuidade ao trabalho de ajuste do perispírito de Aldraz ao novo corpo que se formava. Como imaginávamos, o processo de clivagem se iniciou há algumas horas. Pelo que vejo, nenhuma intercorrência. Anthony opinou com precisão. Sim, voltaremos a vê-los em 4 dias. O feriado na praia, ao lado de Sophie, deu a Serge um novo fôlego para seguir adiante. Conforme havia dito, 4 dias depois, Lia retornou aos aposentos de Sophie e desta vez em Bernay para dar continuidade ao trabalho edificante. E depois de 2 dias mais, deu por concluída a segunda etapa do processo. O blastocisto, já implantado na parede uterina, indicava que se iniciava o processo de desenvolvimento do futuro feto. Sophie estava grávida. Em Bernay, 2 semanas depois. A manhã chuvosa daquele domingo fez com que Alain e Aline se demorassem um pouco mais na cama. Está com preguiça de descer? Se quiser, eu posso trazer o nosso café para cá, o que acha? Alain beijou a fronte da esposa com carinho. Adoraria, mas eu creio que Margot ficaria chateada. Ela arruma a mesa para nós com tanto cuidado. É verdade. Ainda mais hoje que somos apenas nós 2. Será que Serge conseguiu acordar tão cedo como queria? Aposto que sim. Ele e Sophie estavam animados para irem ao mercado de Bernay. Tomarão o café da manhã por lá. Me lembro de ter toda essa energia na cidade. Apesar do comentário descontraído, seu semblante não escondia certo ar de desapontamento, que Alain percebeu prontamente. Está tudo bem? Eu vou ficar bem, não se preocupe. Vai acontecer, amor, eu sei que vai. Eu não quero chatear você toda vez que a minha regra chega. Eu terei que me acostumar a passar por isso até que aconteça. Acha que devemos procurar um médico e fazer alguns exames? Talvez. Vamos pensar nessa possibilidade com calma. Talvez eu esteja mesmo inquieta e isso dificulte o processo. Só não se entrega a esse desânimo, está bem? Vamos conseguir. Eu amo você, sabe disso, não sabe? Sim, eu sei, porque eu te amo também, e muito. Alain encaixou Aline em um abraço de conforto e acolhimento. Naquela tarde, os casais desfrutavam de pães e queijos que Sophie e Serge haviam comprado no mercado, enquanto conversavam. Alain e Serge comentavam sobre alguns processos do trabalho, enquanto Aline e Sophie falavam sobre os últimos lançamentos do cinema. Preciso de mais uma aspirina. Aline ensaiou se levantar, sentando-se novamente no sofá, levando as mãos à barriga em sinal de desconforto. Eu pego para você. Está com cólica? Sim, primeiro dia. Você não está? Nosso período é quase o mesmo, não é? Sophie parou para pensar por alguns segundos. Sim, os seus períodos eram quase os mesmos, sendo que o seu alguns dias antes. Ah, sim, mas eu estou bem. Vou pegar o seu remédio. Sophie foi até a cozinha sem pensar em outra coisa a não ser no fato de ter esquecido de que a sua regra deveria ter vindo pelo menos há uns 3 dias. Pensou que talvez estivesse com qualquer descontrole hormonal que justificasse tal atraso
e se deu conta de que nem tudo havia passado desapercebido. Tocou os seios doloridos, algo que já incomodava há 2 dias. Pode ser que desça ainda hoje. Sophie pegou o remédio para Aline e voltou para a sala. Conseguiu se convencer de que se tratava de algo sem gravidade. Todas as noites, durante o sono, Sophie recebia a assistência magnética necessária para que a gravidez evoluísse sem percalços. Ainda não se dava conta, mas o perispírito de Aldraz, ainda que em profundo estado letárgico, reagia às emanações fluídicas de Serge sempre que esse se aproximava, o que fazia com que Sophie instintivamente se afastasse do noivo. Ainda que o amasse profundamente, se sentia mais confortável sem que estivesse intimamente ligada a Serge, ainda que fosse em uma conversa mais longa e próxima. Sophie passou os dias que se seguiram ajudando Juliette com as questões da casa, indo à casa 32 somente nos finais de semana. Os enjoos e as tonturas pontuais, por fim, a fizeram dividir as suas preocupações com Serge em uma tarde no Parque Municipal de Bernay. Desde quando sente tais coisas? Por que não me disse? Imaginei que não fosse nada importante, que passaria com o tempo. Sente mais alguma outra coisa além do mal-estar e das tonturas? Os meus seios, eles estão inchados e doloridos e... A minha regra ainda não veio. Serge interrompeu a caminhada e buscou um lugar tranquilo para que se sentassem. Você está atrasada? Quanto tempo? Pelas minhas contas, era para ter vindo há umas 2 semanas. Serge parou para pensar e Sophie segurou suas mãos aflita. Acha que precisa fazer um exame. Mas o que você acha? Acho que pode ser muita coisa. Temos que considerar todas as hipóteses. Amanhã vamos a uma clínica. Está decidido. Você tem aula amanhã? Não irei. E você vai dizer que vai se inscrever para um curso ou algo assim. Sophie apoiou o rosto sobre as mãos. Acha que foi naquela tarde em Deauville? Fala como se já tivesse certeza de alguma coisa. Não seria a primeira vez que isso acontece. De uns tempos para cá, ela não tem sido tão certa, sabe disso. Atraso de 1 ou 2 dias, no máximo. Mas isso... Além do mais, o fato de eu me sentir estranha. Às vezes eu tenho cólica, mas nem sinal de regra. O meu corpo está estranho, Serge, eu sei disso. Serge pensou por alguns segundos. Se for o que pensa, só pode ter sido em Deauville. Foi a única vez que fizemos sem preservativo. O que faremos? Enfrentaremos a situação. Eu posso conseguir um emprego em tempo integral no escritório. Gostam do meu trabalho. E a faculdade? Eu trancaria por um tempo. Como pode dizer isso com tal naturalidade? Sophie, se você estiver grávida de fato, nos casaremos. Como acha que um chefe de família mantém a sua casa? É uma questão de prioridades, apenas isso. Não ficaria frustrado em ter que adiar o seu sonho de se formar? Em outros tempos, talvez achasse que ficaria, mas diante de tal possibilidade, de verdade, eu sinto que é o que eu preciso e eu quero fazer. Eu estou bem. Eu gostaria que você também estivesse, porque sabe bem o que terá que enfrentar se for real. Estaria pronta? Com você ao meu lado? Sempre. Então vamos esperar e ouvir a opinião de um médico para então pensar no que fazer. Tudo bem? Desta vez é você quem dá os conselhos? O que está vendo aqui? Sophie deu um certo ar de leveza ao clima tenso. Serge, vamos ao Dr. Henry. É um médico de mamãe. Ele é um profissional e muito discreto. Passaremos juntos pelo que quer que seja. Sophie e Serge se abraçaram. Conforme haviam combinado, Serge e Sophie foram ao consultório do Dr. Henry.
que preferiu aguardar o resultado do exame de urina antes de dar qualquer parecer diante do quadro clínico de Sophie. 3 dias depois, antes de ir à universidade, Serge voltou ao consultório a fim de buscar o resultado. Passou o dia pensando que naquele envelope estava escrito o seu destino e o destino de Sophie. Talvez por essa razão tenha preferido esperar para abri-lo quando estivessem juntos. Haviam combinado de se encontrar no café de La Pax, no final da tarde. Com o envelope lacrado em mãos, Serge viu Sophie se aproximar de sua mesa e com ela um momento crucial que aguardava ambos. Desculpe o atraso, eu demorei a encontrar um táxi. Você quer um chocolate? Na verdade, não, eu estou um pouco nervosa. Eu não consegui nem mesmo beber água. Sei bem como se sente. Ainda não abriu? Não. Quer que eu abra? Tudo bem, eu faço isso. Serge suspirou profundamente, porém de forma discreta. Abriu o envelope com a expressão séria, se demorou mais do que Sophie esperava, lendo atentamente cada palavra. Sophie aguardava um olhar ou um gesto de Serge que por fim terminasse com a sua angústia. Ao terminar a última linha, Serge dobrou novamente o papel e olhou para Sophie com os olhos marejados e um sorriso quase trêmulo. Você estava certa. Sem palavras, Sophie abraçou Serge como se ambos selassem um trato em que não haveria volta atrás. Sabiam que as suas vidas mudariam para sempre, e apesar dos óbvios desafios que os esperavam, notavam que as suas certezas acerca do futuro permaneciam inabaláveis, talvez até mais fortalecidos. Vamos contar juntos aos seus pais. Acho melhor que eu converse com eles e então combinamos de você ir até lá depois. Deve conversar com Alain e Aline ainda hoje. Sim, eu farei isso. Como você se sente? Sophie enxugava o rosto um pouco mais calma. Eu estou feliz. Daqui a alguns meses seremos uma família. Consegue imaginar isso? Sim, eu consigo. Sophie sorriu comovida. Nossa família. Converse com seus pais e diga que eu quero falar com eles tão logo seja possível. O que vai dizer? Pense apenas em contar a eles. Não se preocupe com nada mais, está bem? Sophie assentiu. Eu te amo. Tudo vai ficar bem. Sophie abraçou Serge mais uma vez. Também te amo. Liam e Anthony conversavam em um dos jardins da colônia. Acompanharemos Sophie esta noite para que o equilíbrio tome conta do ambiente. Isso se fará necessário. Sim, terão que ser obstinados para seguirem. Serge sabe o que fazer. Entende, ainda que não saiba como, que essa criança lhe exigirá renúncias. Quanto a Sophie, passado o momento do enfrentamento, por assim dizer, com os seus genitores, que é o que lhe preocupa, seu instinto maternal assumirá o controle completamente. Acompanharemos até onde for possível. Anthony assentiu com firmeza. Preparemo-nos então. Na casa 32, Serge, Alain e Aline decidiram terminar a sobremesa na sala, com uma xícara de café preparado por Margot. Tão logo a família terminou o jantar. Esse clafoutis está divino, Margot. Aline equilibrava-se entre terminar de degustar a iguaria e elogiar os dotes culinários de Margot. E nem estamos na época das cerejas, mas essas eu consigo no mercado do centro. Uma delícia, como sempre, aliás. Obrigada, senhora Aline. O pensamento de Serge estava longe. Pensava nas muitas maneiras possíveis de iniciar a conversa que mudaria o rumo da sua vida. Resolveu aproveitar uma brecha sem pensar muito nas palavras que usaria. Eu tenho uma notícia para dar.
Da cozinha, Margot lavava os pratos e interrompeu a tarefa, enxugando as mãos enquanto tentava prestar atenção no que se passava na sala. Que tom sério é esse? Alain ainda estava mergulhado na atmosfera descontraída do jantar. O assunto pede tal seriedade. Aline e Alain se entreolharam. Pois então, diga. Sophie está grávida. Margot se sentou tão logo ouviu as palavras de Serge, como se precisasse de mais calma e tempo para digerir o que acabava de ouvir. Alain recostou-se no sofá e, diante do silêncio que tomou a sala, Serge emendou um comentário e dessa vez achou melhor usar um tom menos grave. Nos descuidamos e aconteceu. Aline não disfarçou a emoção com que a notícia foi recebida. Era impossível não se sentir tocada pela esperança e pela promessa da renovação que uma nova vida simbolizava, mesmo que, por dentro, a tristeza de sua própria luta silenciosa permanecesse. Se sentia dividida entre a melancolia de suas frustrações e a alegria genuína que sempre a envolvia quando pensava no milagre da maternidade. Abraçou Serge profundamente comovida. Que bênção, Serge, que bênção! Assim como Margot, Alain teve certa dificuldade em processar as palavras do sobrinho, mas inegavelmente se sentiu invadido por um turbilhão de emoções, em sua maior parte de alegria e contentamento. E como você está? Eu estou bem, tio. Não esperávamos, mas acredite, sei exatamente o que fazer e estou pronto para os dias que virão. Paul e Juliette já sabem? Saberão hoje. Sophie quis falar com eles sozinha. O que vocês pretendem fazer? Nos casar, como já havíamos planejado. Percebendo que Serge estava firme e objetivo em suas palavras, Alain sentiu-se um pouco mais relaxado diante da situação. Se aproximou do sobrinho e o abraçou com o carinho paternal de sempre. Não estão sozinhos, sabe disso, certo? Sim, tio. Sei que posso contar com vocês. Aliás, eu estou pensando em assumir um emprego em tempo integral no escritório. Acha que é possível? E a faculdade? Vou trancar a faculdade por um tempo. Sabe que não precisa fazer isso. Tem os rendimentos da cafeteria do seu bisavô e com a nossa ajuda pode se manter na faculdade. Tudo bem. Não estou desistindo, tio. É só um tempo. Sei que nada nos faltaria, não tenho dúvida disso. Mas é a minha família e eu quero cuidar deles e sei que posso. A faculdade demanda muitos gastos. Não me importo em colocar os meus interesses em segundo plano por enquanto. O seu pai teria orgulho de ver o homem que se tornou. Já lhe disse isso. Alain tocou o ombro de Serge com firmeza e prosseguiu. Eu confio nas suas decisões. Eu acho que pode ocupar o lugar de Henry. O que acha? Como assistente jurídico? Serge questionou algo incrédulo. Sim, é mais do que apto para o cargo. O salário não é ruim, porém, lembra-se da rotina dele? Muitas vezes sem hora para terminar. Sim, eu me lembro, mas faz parte da vida adulta, não é? E quando pretende se casar? Aline deu um ar mais descontraído à seriedade da conversa. O mais breve possível, Aline. Bem, eu acho que nesse começo de vida é bom que Aline e eu fiquemos com vocês, até que se organizem com a nova vida. Tão logo isso aconteça, nos mudamos para um lugar bem próximo, é claro. Tio, nunca imaginei que ficaria aqui sem vocês. Essa casa é tão sua quanto minha. Além do mais, ela é enorme e não faz sentido se mudarem. Essa casa é sua. Mamãe e papai deixaram para o seu pai quando ele se casou com a sua mãe. E até onde eu sei, a minha mãe pediu à vovó que o senhor ficasse com eles. Logo, é sua também, tanto quanto é minha. Por mim, não tem discussão, vocês ficam. Tem lugar para mais membros da família, inclusive, se é que me entendem. Alain sorriu e apertou a mão do sobrinho.
Então é isso, papai, comemoremos. Aline enxugou as lágrimas com discrição. Margot, traga aquele vinho que separei. Surgiu uma ocasião especial por fim. Margot entrou na sala, enxugando as mãos no avental. Pois eu não pude deixar de ouvir a boa notícia. E o que você acha, Margot? Visivelmente mais relaxado, Serge já não disfarçava o entusiasmo. Acho que será para o seu filho o que o seu pai foi e o que o seu tio é para você. Serge abraçou Margot com carinho. A família Bournier comemorava a chegada de mais um membro com alegria, enquanto na casa de Sophie o jantar terminava em clima um pouco mais apreensivo. Apesar da presença de Anthony, que acompanhava toda a movimentação da família na sala de estar. Sophie não conseguiu disfarçar a preocupação com o possível desapontamento que a notícia de sua gravidez traria a seus pais. Era consciente da natureza pouco conservadora dos seus genitores e de como foi incentivada desde cedo a entender a vida de maneira mais liberal do que a maioria das crianças e jovens da sua época. Porém, tornar-se mãe de maneira inesperada era algo que sabia que mudaria sua vida radicalmente, algo que os seus pais poderiam não ver com bons olhos. Sophie prezava pelo bom relacionamento que tinha com os pais e colocar toda a troca sincera e amistosa que sempre tivera em risco era algo que a incomodava profundamente. Você está bem, filha? Quase não tocou no seu jantar? Gostaria de conversar com vocês. Polly tomou o último gole de vinho e colocou a taça sobre a mesa. Juliette olhou rapidamente para o marido e, notando seu ar preocupado, imaginou poder guiar a conversa de maneira com que o que quer que fosse dito mantivesse o equilíbrio da família no lugar onde sempre esteve. Pois bem, prefere ir para a sala? Tanto faz, o que preferem? Pode ser aqui. Polly usou um tom objetivo, porém amigável. Bem, eu creio que fazer rodeios não irá mudar os fatos, então irei direto ao ponto. Polly e Juliette ouviam com atenção e Sophie prosseguiu. Estou grávida. Os três se entreolharam em silêncio. E quero que saibam que não estou trazendo problemas para vocês. Tudo está resolvido. Serge e eu nos casaremos. Calmamente, Polly tomou a palavra. Você planejou essa gravidez? Não, não planejamos. O que aconteceu então? Sua mãe e eu começamos a desconfiar que você já havia avançado bem mais do que nos fazia supor. Isso nunca foi problema para nós, Sophie. Confiamos em você e nas suas escolhas. Além do mais, gostamos de Serge. Sabe disso, mas imaginamos que se de fato nossas suspeitas fossem reais, estariam tomando os devidos cuidados. De cabeça baixa, Sofia sentiu e Polly prosseguiu. Serge não terminou a faculdade. Você ainda não se decidiu qual curso quer fazer. É natural que não houvesse planejado algo tão sério. A pergunta é: tinham maneiras de evitar que acontecesse? Eu estou certo? Estávamos nos prevenindo. Nos preocupávamos com isso, pai. Um descuido, um único descuido. E você quer se casar ou vai fazer isso porque acha que é o que esperamos que faça? Eu quero me casar. Eu amo Serge e ele a mim. Estamos felizes com a ideia de termos a nossa família. E onde ele está? Ele quis conversar com vocês, mas eu pedi para falar sozinha. Polly ficou em silêncio por alguns segundos e Sophie tomou a palavra. Me desculpe se decepcionei vocês. Eu sei que não imaginavam que as coisas acontecessem nessa ordem. Juliette pegou as mãos da filha com carinho. Como seu pai bem disse, sempre confiamos em você e nada mudou. A primeira pessoa que deve se preocupar em não decepcionar é a você mesma. Você está feliz? Sim, muito feliz. Pois estamos felizes também, não é, Polly? Juliette não conteve as lágrimas que caíam. Está indo ao médico?
Sim, pai, não se preocupe, está tudo bem. Em silêncio, Paul se levantou e seguiu em direção a Sophie, que fez o mesmo. Pai e filha se abraçaram comovidos. Jamais nos decepcionaria, filha. Juliette se levantou e em seguida beijou a fronte da filha. Sempre estaremos aqui. Eu sei. Anthony deixou a família sós. Aguardem, a história continua.